Gramado. Muito bem-vindos ao Pod Sem Mimimi. Eu sou o Luiz Fernando, aqui é veterano da Polícia Militar aqui no Distrito Federal, e todo esse projeto aqui onde a gente quer permitir que todo mundo fale sem mimimi, sem medo, com liberdade. É o nosso sonho, né? E hoje eu trouxe meu amigo Max Cardoso, que está aqui, ó, deu essa canja pra gente aqui, mesmo pro nosso projeto novinho, usou a oportunidade de receber. Max, é uma grande de honra estar com você aqui, cara. Muito obrigado por ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo entre o seu canal, a Auri Verde, os diversos convites que você recebe, que eu sei, e nos prestigiou aqui. Muito obrigado mesmo. É um prazer ter você aqui comigo, meu amigo. Eu que agradeço, Coronel Guiar, agradeço a nossa audiência aí do Pod Sem Mimimi. Gostei do nome, hein? Gostei do nome, tá bom. O rinoceronte aí atropelando narrativas. Muito bom, gostei. Bora. Vamos tentar, né? Mas, de repente aqui você vai pegar uma galera nova, né? Espero. Da onde você veio, cara? Como é que você entrou nessa vida de internet? Vamos Um lá. pouquinho aí da tua história. Eu sou do Rio de Janeiro, eu sou de Bangu, né? Eu sou Periferia, subúrbio bravo. do Rio de Janeiro. Ah, mas você sabe que na década de 90, minha infância, era muito tranquilo, Bangu. Muito tranquilo. Bangu não tem nada a ver com presídio, né? Sim, Quem conhece ele é o bairro. O pessoal sabe, acha que o bairro, ele é até distante do presídio. O bairro do presídio é outro o bairro. presídio só deu uma fama no bairro. Pois é. Mas na década de 90, o Congo era muito tranquilo, muito tranquilo. Assim, você andava na rua sem medo, tranquilamente, o pessoal brincava, o pessoal... A minha infância foi na rua, sabe? Aquela coisa de andar de bicicleta o bairro inteiro, não tinha hora da noite, não tinha lugar que você não pudesse andar. Ah, lá no Rio, das 6 horas, a mãe colocava assim a cadeirinha ali no meio-fio. Né? Exatamente. A rua cheia, cara. Férias, época de férias, a criançada o dia inteiro, madrugada às vezes na rua. E aí depois, nos anos 2005, a gente percebeu uma mudança, né? Já quando meus sobrinhos começaram a crescer, já não podiam mais fazer o que eu fazia coisa de 10, 15 anos antes. A mudança do Rio de Janeiro foi muito rápida, foi muito chocante. Para quem viveu ali, bem, quem viveu antes mais ainda, mas quem pegou a década de 80 e 90 viu essa transição muito rápido. Foi muito rápido. Então, eu sou de Bangu, eu fui para o seminário no Rio de Janeiro. Eu sou seminarista, quase um sacerdote. Tive 10 anos de vida religiosa. Cara, não chegou só ordenado, não? Me formei em filosofia e teologia, né? E depois eu pedi para sair. Mas chegou pertinho de ser ordenado. Eu pedi a dispensa, tudo. E aí, quando eu saí da vida religiosa, recomeçar é muito difícil, né? Depois de 10 anos de vida religiosa. Você tá ali com a cabeça toda Formado em filosofia, então você vai fazer o quê? Né? Muito difícil. muito difícil. E aí, o Alan dos Santos, jornalista Alan dos Santos, né, que na época estava no Terça Livre, na época existiu o Terça Livre ainda. Saudosos tempos. Pois é, saudosos tempos Terça. O Alan dos Santos eu conheci no seminário, a gente entrou no seminário juntos, fizemos ali o vocacional juntos e fizemos o primeiro ano de seminário juntos no Rio de Janeiro. E aí também era seminarista, né? Também seminarista. E filho participou. É isso, Tomás se formou em filosofia, ele só não chegou a terminar a teologia. E aí ele sabia da minha situação, né? E aí me ligou e falou, não, vem trabalhar comigo. Vem trabalhar no terça, eu vou te pagar um salário e tudo. Eu fiquei morando na casa dele, que a casa do Fê era uma casa grande, que era casa e estúdio, né? Era tudo junto para economizar. Já aqui em Brasília. Já em Brasília. Isso foi final de 2019, foi outubro de 2019, foi quando eu cheguei no Terça Livre. E aí eu me lembro que quando ele falou, eu falei, cara, olha, eu estou disposto a aceitar, mas eu não sou jornalista, nunca estudei jornalismo nem nada. Ele falou, não, fica tranquilo, toma aqui esse PDF, aí me deu um PDF de um manual de jornalismo, aí ele falou, ó, lê ele todo em uma semana, aí você me manda aí um resumo aqui só para justificar para o pessoal aqui, os sócios do Terça, e tá tudo certo. Aí eu fiz isso, li o manual todo que ele me mandou, era o manual da Anabela Gradim, que era o manual português de Portugal, de jornalismo, muito bom,
Constitucional. Já li esse livro e por recomendação dele. Pois é, muito bom mesmo. E a partir dali eu comecei. Você tinha que fazer aquela clipagem de notícias do dia, né? Pegar ali as notícias mais importantes, escolher algum assunto para poder escrever na revista Tessalina. Na época, eu entrei como o escritor, né? Como articulista ali da revista, ia cobrir a CPI das fake news quando o Alan esteve lá. Eu tive lá também, eu tava lá, vi tudo acontecer. A questão do sujeito. Onde é que está o sujeito? Pois é. Você sabe que antes. Qual sujeito? Onde é? Você sabe que antes dele fazer essa pergunta, os assessores dele chegaram na mesa dele desesperados, cheio de papel, não sei o quê. Não, porque você tem que falar isso, você tem que fazer, você tem que ter cuidado com isso aqui. Eu tava vendo, tava ali atrás, vi de tudo, eu via tudo. E aí, cara, chegou um momento que ele falou assim: chega, pá, eu sei o que eu tô fazendo aqui, deixa comigo. E simplesmente quis fazer as perguntas da cabeça dele. E aí deu o que deu, cara, virou um meme, né? Bem, hoje está falecido, Deus o tem, mas o cara virou um meme do sujeito. Ficou famoso pelo negócio. Pra quem não lembra, o Alan, como é que ela faz? Às vezes eu pergunto e o Alan fala, sujeito sério. Ele pergunta de uma frase que o Alan tinha postado na internet falando que o Brasil, né, ia virar um domínio da China. E aí ele faz uma pergunta, não lembro qual foi a pergunta que ele fez, e aí o Alan não fez. De sacanagem. Sacanagem, Ele só não. queria saber Qual era a referência? referência. Era para começar o argumento. Ou seja, ele ia desmentir o cara e aí ele usar a gramática para fazer isso. Olha, o que você está falando não é o que eu disse. Porque, você quer saber por quê? Qual que é o sujeito dessa frase? Me diz aí. Aí o cara não soube dizer. Ele foi incapaz de entender sequer qual que era o sujeito da frase que o Alan tinha E escrito. o Alan estava ali para sacanear o cara. Pois é, aí o sujeito da frase é esse, então a partir de... Isso, exatamente, era essa ideia. Você está achando que o sujeito é o outro, mas ele não sabia nem que era o sujeito. Ele não sabia nem qual era o sujeito da frase. Tem sujeito nessa... Pois é. Aí, eu lembro que em dezembro de 2019, o Alan falou para eu entrar lá na bancada do Terça Livre. Eu falei, rapaz, você tem certeza? Ele falou, não, vai lá, vai dar certo, vai dar certo. O primeiro dia foi bem ruim minha participação no Terça. A primeira vez tá tudo Não certo. conseguia nem falar direito. Apesar de eu estar acostumado, né? Na igreja eu falava muito em público. Mas para quem você já fez, É diferente. Você dá aquela travadinha. E aí depois você vai aprendendo. Foi na escola, né? Terceiro foi no chão. Aquela bancada era intimidadora, né? Tinha um mesão assim, né? Tinha um painel de câmeras assim, que ficava até longe, né? Ficava longe. Era um negócio assim que fala pro vazio. Eu acho que o mais difícil que é falar pra pum. Com certeza. Não tenho a menor dúvida. É diferente, é outra loja. É uma outra loja. E você não tem o feedback, né? Você não vê o olhar, você não sente. E eu estava muito acostumado com feedback. Quando você dá aula, eu era professor também, né? Eu dei aula de filosofia muitas vezes. E aí o professor, tanto o religioso, quando está pregando, né? Ele tem que olhar para o seu público. Ele tem que ver o rosto das pessoas, diz muito se elas entenderam ou não. Sabe que uma vez eu estava fazendo uma pregação na igreja e aí eu falei a palavra leproso. Aí quando eu olhei para a cara das pessoas, eu vi que ninguém sabia o que era leproso. Aí não adiantava continuar, né? Tem que parar de explicar, porque você não pode ignorar o seu público. Porque senão você vai falar com as paredes. Então quando você fala e você olha para as pessoas e ninguém entendeu, você tem que... E tu vê na carinha, né? Tu vê... Aquela carinha Ninguém entendeu. um ponto de interrogação. Ninguém entendeu. E isso é uma das dificuldades da internet. Porque você não consegue ver a reação do seu público ali na hora. Às vezes até o chat ajuda nesse sentido, quando a pessoa está fazendo ao vivo. Mas quando é gravado, por exemplo, é muito difícil. Você fica perdidinho, né? Vai ter que esperar o próximo conteúdo para tentar adequar, se conseguir fazer a leitura. Exato. Fazer a leitura é só uma curtida. E aí, Dudu, foi pro terça? Foi. Como é que foi lá no terça? Porque eu sei que... Cara, foi uma fase assim muito boa.
Não, o Terça Livre ele sempre foi bom, assim, até desde lá quando eu entrei, sim, era muito bom o Terça Livre. O Terça Livre ele era um local de reunião de pessoas de direita, de todos os tipos da direita, e liberais, todo mundo ia lá, conversava, a gente trocava uma ideia, se conhecia. Quando o estúdio foi ali pro shopping, né? E aí eu fui lá, colava e tal. Que a gente chegava ali no estúdio, aí tinha aquelas cadeirinhas do lado de fora, estavam sentados o ministro, o embaixador, quatro deputados. Cara, era um negócio assim. As pessoas não têm ideia do estrago que foi feito ali. Sim. E o que acontece? O Terça Livre, ele tinha uma... Era um trabalho de guerra, sabe? Ele não era um trabalho normal com qualquer não, né? Ele realmente tinha essa coisa assim de guerra, porque primeiro que não ganhava muito. Para o que se tinha, para a estrutura que se tinha, o Terça Livre fazia milagre. Né? Era sempre ali na mar. Era sempre ali na mar. E, graças a Deus, as pessoas ajudavam muito. Então, o Terça crescia a partir dos assinantes. Isso também era uma coisa muito nova na época. Depois é que veio o Revista Oeste, depois é que veio outros grandes fazendo a mesma coisa que o Terça Livre fazia. Mas quem trabalhava em mídia vivia de patrocínio. Não existia isso de você viver do seu próprio público. Então, o Terça Livre, ele abriu um novo mundo no Brasil, até porque isso já existia nos Estados Unidos. E o Alan trouxe isso dos Estados Unidos. O Alan teve uma experiência na época de seminário, quando ele fazia teologia nos Estados Unidos. Então ele conheceu muita coisa de lá. E ele trouxe essa experiência para cá. E aqui muita gente falou para ele o seguinte, ó, não vai dar certo. Aqui o público não financia iniciativa, mesmo que goste da iniciativa. E o Terça Livre provou que isso não é verdade. Que sim, o brasileiro é capaz sim de financiar a iniciativa se ele gosta da iniciativa, se ele percebe ali que aquela iniciativa tem a sua importância. Então, assim, o Terça Livre, todo mundo que trabalhava no Terça, isso posso te falar com toda franqueza, ninguém estava ali por causa de dinheiro. Eu sei. Ninguém estava ali por causa de dinheiro. Porque senão nem faria sentido estar ali. Não estaria ali. Então, assim, era propósito. Para você ter uma ideia, no dia que o Alexandre de Moraes fechou o Terça Livre, porque ele bloqueou as contas, não tinha como pagar o salário dos funcionários, cara, foi um negócio muito emocionante. O Alan já estava nos Estados Unidos, e foi até no momento em que veio com o mandato de prisão dele. O Ítalo Lorenzoma era, vamos dizer assim, o sócio responsável, né, fundador, que estava aqui. E aí eu lembro que fui eu, o Ítalo, Carlos Dias, anunciar. Foi muito duro isso, cara, para os funcionários que Terça Livre não ia mais continuar. Cara, todos os funcionários, todos falaram, a gente quer continuar trabalhando de graça. Cara, foi um negócio assim, muito forte, muito forte. Mas a gente falou, não tem como, gente. A gente não tem... Eu só acreditava. A gente não tem como fazer O pessoal que vendia ali, porque assim, como que você ia manter essas pessoas? Não tinha como fazer isso com essas coisas. nem estrutura. Pois é, nem manter estrutura, então não foi possível continuar naquela época. Mas teve isso. Teve isso. Todo mundo falou, não, a gente continua até de graça. Ia ser já tinha uns 70 pessoas aí mais ou menos trabalhando, né? Exatamente. Exatamente. Eu me lembro que o conversando com o Guito ou com, não lembro quem, mas só assim, a gente tentando entender o que tinha acontecido, não, cara, mas faz outro canal, não sei o quê. Não, gente, não pode usar o nome Terça Livre. Não pode. Aqui, ó, mandaram. Mas como assim? Não, mandaram isso aqui ontem. E não era só o nome Terça Livre, porque a gente já não estava mais usando nem o nome Terça Livre no canal. O canal já tinha virado aquele artigo 220. Sim. Só que se eles entendessem Que era o mesmo que projeto. era o mesmo projeto, ia dar multa igual. E era multa de R$50 mil por dia. Sabe, eu acho que inviabilizou o projeto. Inviabilizou o Terça. Isso só aconteceu porque o Terça realmente incomodou, né? Ah, mas é porque o Terça faltava o jornais, cara. Faltava. O pessoal não lembra, mas eu lembro que às vezes eu vi o Terça de manhã. Aí quando você viu o Jornal da Tarde, os caras estavam repercutindo as falas do Alan, sua, do Ítalo. E mais,
Pô, fazer live de 90 mil pessoas terça-feira de manhã, cara. Exato. Ao vivo. 90 mil ao vivo ali. As pessoas já falam, caraca, bicho, como é que esses caras estão fazendo isso aqui? Era um canhão, cara. E na época da pandemia foi uma época que o Terça Livre ajudou muita gente, né? Até hoje, enquanto pessoas que falam que, olha, eu só não entrei em depressão por causa de vocês. Muita gente me fala isso. Muita gente me fala isso. São vários testemunhos de pessoas que falaram, olha, eu só não enlouqueci por causa do Terça Livre. Sou muito grato a vocês por isso. Então o Terça ele virou esse bastião de sanidade da mídia. Era muito, cara. Ele era fã. Pena que a gente não podia, né? Tá mais próximo. Né? Porque a perseguição era muito grande. Todo mundo que aproximava do terça era massacrado. Massacrado. Até hoje tem um pouco disso ainda, sabe? Até hoje tem muita gente que tem receio de ter contato com pessoas que foram do terça. É sério, é sério. Esse cara é radioativo. Tô te falando, até hoje. Não, mas eu acho que agora o outro projeto que você participou meio que acabou com isso, que a timeline veio depois, não foi? Sim. Como é que foi a construção desse outro projeto? Pô, tem que contar um pouco da sua história, o Max? Que às vezes você é um cara mais tímido. E aí o pessoal só te pergunta de política e tal. Ninguém pergunta de você, cara. Eu acho que tem uma galera que é teu fã, que tu tem uma base de fã bacana, que gosta de você pra caramba. Não, muita gente que não sabe. E não conhece tua história, Muita cara. gente que não sabe. Então, aí depois que assim, o terça foi guerra, Foi guerra como foi fim guerra. trágico, né? Foi guerra total, assim. E no final a gente foi. Cara, as pessoas não sabem. Deixa eu ter um. Mas é porque as pessoas não sabem, não sei. Mas tinha um monte de gente que veio morar em Brasília. Sim, os funcionários. Vários Fala o nome aqui, mas não vou falar, não. Vários funcionários vieram, mas tinham jornalistas. Tinha um que era de outros Saiu do Rio Grande do Sul, pô. A gente fez amizade com ele lá. E de repente o cara teve que. É isso aí. E aí Um dos apresentadores, que era o Cássio, ele Soleno, jornalista, né? tava com um filho recém-nascido. Recém-nascido na época que o terço acabou. Então você imagina, né? Alguém que veio com a família para Brasília, estava morando em Brasília, estava com planejamento. O terço estava voando, né? O terço não acabou num momento em que ele estava caindo. Foi o contrário. No auge. Estava no auge. Então, assim, ninguém esperava que o terço ia acabar naquele momento. Então, todo mundo planejava. Eu mesmo fui pego de surpresa. Porque o que aconteceu? O Alexandre de Moraes ele bloqueou o dinheiro as contas da empresa e isso foi 21 de outubro. Né? O terço acaba no 22 de outubro. E o que acontece de 2021? E o que acontece? A gente não tinha como pagar, né? O Terça Livre não tinha como pagar. Eu não era sócio do Terço, muita gente acha que eu era sócio do Terço, não era sócio do Terço, né? Entrei bem depois. Eles não tinham como pagar um mês já trabalhado. Eu lembro disso. Que o Ítalo falou assim, Major, te fala pro pessoal que assim, não é que eu não tenho como pagar os direitos dele, eu tenho como pagar o salário do mês, pô, que vai entrar. Exato. Então o que aconteceu? A gente teve que o advogado do Terça Livre na época, que ele fez um pedido para Alexandre de Moraes, porque é normal quando tem uma situação dessa, né? Por exemplo, na Lava Jato, né? Quando você tem uma situação dessa de uma empresa que ela tem bloqueada os bens, é normal você exigir que a justiça pague os funcionários, porque senão é trabalho escravo. Os caras já trabalharam. Então você tem que pagar aquele período que já foi trabalhado, às vezes você paga até os direitos deles. De rescisão. Sim. Então o que aconteceu? O Alexandre de Moraes negou. Tá? Negou. Isso é uma coisa que eu acho que ainda cabe o processo. Calma, com certeza. Porque o advogado falou o seguinte, olha, estão aqui as contas dos funcionários. A gente não precisa nem tocar nesse dinheiro. Vocês mesmos podem transferir, só pedir para o banco transferir para essas contas aqui os salários dessas pessoas que já tinham trabalhado. Nem isso o Alexandre de Moraes aceitou. E bloqueou algo que
na justiça trabalhista é absurdo. É absurdo, não acontece. Não existe isso. E eu fiquei nessa situação assim. Não tinha como pagar o cartão de venda daquele mês. Porque não recebeu salário. Porque eu não recebi o salário. Estava contando por aquilo. Então, aluguel, né, cartão de crédito. E aí eu comecei a buscar o que fazer, o que fazer, o que fazer. E muita gente falou, cara, abre um canal, faz o trabalho no seu canal. Aí eu falei, poxa, será que vai dar certo? Né? Você sempre com aquela dúvida. Abri o canal, assim, veio muita gente quando começou o canal. E, e mesmo assim ainda não tinha como receber, né? Não tinha como pagar. A monetização É muito baixo. É muito baixo. E leva tempo também, né? Leva tempo e ninguém vive de monetização no YouTube. Sério, ninguém. Não tem como. Você tem que ser muito, muito grande para conseguir sobreviver daquilo. A monetização do YouTube é ridículo. É ridículo. E aí o que acontece? Várias pessoas me falam o seguinte, cara, abre um Pix. Aí eu tava com receio, sabe, de abrir Pix, pedir Pix, sabe? Aí eu abri, sem brincadeira, peguei ali na primeira semana que eu abri o Pix, né, eu consegui o valor certinho para pagar o cartão de crédito do aluguel. Tipo, sobrou centavos, cara. Sobrou centavos. Porque Deus Sobrou centavos, né, Marcos? Sobrou centavos. Aí eu comecei a dar aula num colégio aqui em Brasília, né, isso em 2022. Não, você deu aula no colégio aqui? Dei aula de filosofia. E continuei fazendo meu trabalho na internet. Aí lancei um curso de virtudes, que servia também como uma introdução à filosofia. Foi o que salvou aquele ano para mim. Foi o que salvou aquele ano para mim. Graças a Deus, deu muito certo. Muita gente me agradece nesse curso até hoje. Eu tenho alunos desse curso que até hoje me seguem e falam, cara, o teu curso mudou a minha vida. No sentido de a pessoa deixar vícios, buscar uma vida mais virtuosa. Uma vida intelectual também, porque no curso eu pegava bastante de introdução à filosofia. Eu sempre gostei, sou apaixonado pela filosofia. Quem me conhece sabe. E eu gosto muito de ensinar filosofia. Eu acho que é um negócio que liberta o ser humano. Sabe, não fica assim, agoniado de ter que falar de política o dia inteiro, não, cara? Um pouco, um pouco. Mas eu percebo que hoje o Brasil ele está numa situação tão esquisita. É um negócio tão maluco que a gente está vivendo nesse país que você tem que falar disso. Infelizmente. Não tem como eu começar a falar de Aristóteles, Platão, Santo Agostinho e São Tomás quando, na verdade, quando tem gente se matando na rua. Entendeu? Tem as pessoas fazendo os maiores absurdos. E todo mundo tratando com normalidade. A barbárie ficou aceitável, né? Você tem um condenado em 3 instâncias na presidência e todo mundo tratando. Não, e agora, cara, eu fiquei impressionado. Porque teve essa classificação das facções, né, como organizações terroristas pelos Estados Unidos. E houve, assim, um rebuliço no mundo político, no mundo financeiro. Sim. O pessoal defendendo os bancos. É impressionante. Estão querendo se juntar com o governo para ir negociar. Não, Trump não faz isso. Os caras vão fazer lobby a favor das facções. Das facções criminosas. Olha um ponto que nós chegamos. A conclusão que eu chego, Aguiar, diante de tudo isso, é que a economia brasileira depende do narcotráfico. Não tem outra. Porque o sistema OFAC só pode atingir quem tem relação com as facções. Então, se o banco está com medo, é porque tem conta lá que tem relação com a facção. Só posso deduzir isso. Não tem outra explicação. Tomara que eu esteja errado, mas tá difícil. Não tem outra explicação. E então, assim, por isso que eu entendo a importância de a gente tratar do jornalismo hoje. Realmente, se você perguntar assim, qual é o teu sonho? Meu sonho é fazer projeto educacional. Meu sonho é poder... Porque primeiro que eu acho que é o que vai realmente mudar a mesma coisa no país. É um projeto educacional e cultural. De verdade, né? Formar pessoa intelectualmente, espiritualmente. Sim, o estilo clássico. Fisicamente também. Fisicamente. Eu tô fazendo o judô, cara. O judô é um negócio impressionante, cara. É muito gostoso, cara. É muito bom. É muito bom. Eu acho assim, para jovem, é importantíssimo. A minha cabeça mudou. Eu fico pensando assim, cara, para um jovem isso aqui é maravilhoso, porque o cara vai
crescer em autoconhecimento, em autoconfiança, Autocontrole. autocontrole, isso, e é exatamente o que ele precisa naquela época da vida, que é o momento mais difícil, né, nesse âmbito. Então, a minha ideia é fazer um projeto educacional completo, né? Só que custa ter que achar as pessoas certas, então eu estou buscando essas pessoas, a gente ainda está... Algumas pessoas já vieram conversar comigo, estamos aí, vamos dizer assim, no germen ainda desse projeto, mas é o meu sonho. Se Deus quiser, vai chegar lá a seguir. E tu já ia avisar muita gente. Já passou tanta coisa. Pois é. Aí, acabou terça, mas veio a timeline. Isso. Então, o que que acontece? Eu comecei a trabalhar com marketing digital também na época, né? Você tinha que se virar, você tem que se virar. Você tá ali, Ou perdeu o emprego, não? você tem que se virar. Então, não Veio queria afiliado, esses não queria negócios. voltar para o Rio, não, afiliado foi para Beijing. Era sempre para lançar as pessoas, né? Fazer o lançamento. E lembro. Eu trabalhei no lançamento do Ernesto Araújo, trabalhei no lançamento da Bruna Torlai, né, da Paula Marisa, né? Então trabalhei no Essa galera muita boa, gente. Só gente de direito. Não, a gente não pegava qualquer pessoa. Não. Né? Tinha uma seleção, sabe? Tinha uma seleção ali. Foi uma agência que era de direita mesmo, né? Então, assim, trabalhei nisso. Depois fiz um projeto educacional com o Brasil Expove, com o Eduardo Mello. Foi muito bom, foi muito bom. Foi a primeira mentoria de filosofia que eu fiz. Foram 12 alunos só, mas os 12 ficaram até o final. Isso aí é... Foi um ano. Ter 100 alunos. Pois é, um ano de mentoria. Foi um ano de mentoria. E os 12 ficaram do início ao fim. Foi muito legal. Foi muito Fazer ali os apóstolos no mato, né? Até hoje, até hoje eu tenho contato com alguns, me agradecem muito, né? Foi incrível, foi uma experiência incrível. E aí o Alan sempre conversando comigo, né? Sempre falando, não, eu quero fazer o Terça Livre nos Estados Unidos. O Alan sempre teve essa ideia, na verdade, desde antes do fim do Terça Livre. Ele já queria levar para lá. Ainda em 2020, o Alan já tinha o plano de levar o Terça para os Estados Unidos. E aí o Alan já tinha uma amizade com a Kombi, já tinha ali um contato, tudo. E eles decidiram começar um projeto juntos. E me chamaram. Aí eu conversei com a esposa, né? Para saber se eu queria. Nel falou que você queria? Foi difícil, foi difícil. Porque era uma mudança muito grande, né? Era mudança de país. E tinha que ser naquele momento, porque o projeto já ia começar. Se eu não fosse naquele momento, não ia ser a mesma coisa. É muito diferente você ir por um projeto que está começando, né? Começar junto, do que ir depois com o projeto já começado, né? Então, quando eu fui na correria mesmo. Foi na correria, minha esposa não tinha nem visto de turista, né? E aí foi um certo erro de estratégia que eu cometi, né? Deveria ter voltado para tirar o visto aqui e depois ido para ela e tornado para lá, né? Acabamos não fazendo isso, acabamos apostando de que ia sair o visto lá e depois ia sair o dela. Mas a ideia era essa, a ideia era levar o Terça Livre para lá. O Lacombe também estava animado para fazer o projeto lá. E a gente começamos. Bem, primeiro eu comecei lá com o Alan fazendo algumas lives. Teve um rapaz lá que cedeu um estúdio que ele tinha, muito bom, inclusive, o estúdio dele. Ficamos lá um tempinho. E depois, quando o Lacombe fez a mudança mesmo para os Estados Unidos, a gente começou no escritório da Kombi. Então era apertadinho mesmo, uma mesinha ali, os três bem apertadinhos. E começamos, porque o negócio é começar, né? A gente falou, Agora a gente começou aqui. pois vamos começar. Nós não estamos com os equipamentos ideais, não estamos com o microfone Não tinha ideal. nada, não tinha nada. Era uma câmera ali e um mate em mini ali, um negócio bem simplesão. Cortina que o Lacombe usava, que era cortina de cabaré. Eram umas cortinas bem toscas mesmo. E aí começamos. E aí a resposta do público foi gigante. Foi explosivo. É um negócio... Foi explosivo. Então, a gente começou as lives em outubro.
né? Depois a gente foi para o escritório, depois foi para a sala do Lacombe, e depois a gente alugou, né, o espaço e para fazer os múltiplos e voltamos no estúdio. Óbvio que teve ali o apoio da Penin. A Penin não cobrou, cobrou só uma pequena parte, né? Fizemos ali uma permuta com a Penin, cobrou, seria o que, 20% do valor, né, que eles normalmente cobrariam, que são... Mas não cobraram o projeto. Não, não. Foi basicamente... Já sai. Ainda mais porque você material. Faz esse negócio Foi basicamente o material, basicamente o valor do... Mas só o material vamos sair em prejuízo, tá? Exato. E aí a gente fizemos esse estúdio que depois viraram 3 estúdios, na verdade. Tinha 3 estúdios, tinha uma sala de reunião, né? Eu tinha um hallzinho ali de entrada também, bonito, com um painel, teve gravação ali. A timeline foi assim, vou fugir. O próprio aplicativo de vocês, eu entrava lá, esse cara, quantos? Cara, 10 mil pessoas, 9 mil assinantes. Putz, os caras estão. É difícil, as pessoas não têm ideia que você conseguir 9 mil assinaturas. Exatamente. É um negócio de. Assim, poucas revistas grandes têm isso. Pois é. E aí o que acontece? Aí começou o meu drama, porque a minha ideia era conseguir o visto de jornalista, né? Consegui, segui a regra, segui toda a regra direitinho lá nos Estados Unidos, né? E chegou o visto e depois era para minha esposa receber o visto, porque pela regra, a regra é essa: você tem visto de jornalista, vale para cônjuges. E aí, quando eu pedi na minha esposa, negado, 3 vezes negado. Né? Isso óbvio que você não pede em seguida, né? Você tem que dar alguns meses. Então, Fiquei balaço que foi negado? Não falam, né, cara? Eles nunca falam. Mas provavelmente porque você foi para lá primeiro. Exato, porque eu fui para lá e de lá eu mudei. Né? Até porque quando eu fui, a gente não tinha certeza se ia fazer o projeto ou não. Então a minha ideia realmente no início era ir para visitar. Eu até estava pensando em voltar para tirar o visto no Brasil. Aí fiquei lá conversando com os advogados, falou, não, mas você pode, depois de 90 dias, mudar para o status, né? Pedir a mudança de status. Aí eu falei, então vou fazer isso, que eu já estou aqui e já toco o projeto logo. Né? Porque foi duro, também foi guerra também. A timeline, principalmente ali no início, foi esquema de batalha, porque era muito trabalho. Né? Nós 3 ali, o Alan, como a gente trabalhou muito, muito. Não, mas fizeram o projeto exitoso, né? Sim. E não tinha funcionário. Não tinha funcionário. Depois começou a ter algumas pessoas ajudando, tinha voluntários, né, que ajudavam muito, os voluntários ajudavam muito. A gente agradece, a gente é muito grato. E aí foi esse drama, porque fiquei 1 ano e 7 meses sem ver minha esposa. Era para ficar ali em 6 meses, né? A perspectiva era que depois de 6 meses eu ia conseguir o visto e iam dar o visto dela, né? Não aconteceu. Teve a primeira negativa, a segunda negativa, terceira negativa. Falei, cara, não vai ficar aqui, né? Não vai dar. Aí eu comecei a pensar como é que eu ia fazer para poder sair, para poder rever minha esposa. Falei, não tem como manter um matrimônio sigilo à distância. Chegar em casa. Aí, quando teve o cancelamento, a perseguição, né, pela segunda vez do STF, na timeline, que a gente teve uma primeira vez, eles derrubaram o canal principal, a gente ficou usando o canal de corte como se fosse o canal principal. E aí a coisa deslanchou, né? Teve aquele processo contra o Alexandre de Moraes, eu acho que aquilo ali deu uma amenizada para nós. Ele deu uma suave. Porque a gente estava nos Estados Unidos. A Timeline é uma empresa americana. Não está no Brasil. Né? Então, como é que ele ia fazer? Então, o que aconteceu? Tanto que ele só tirou do Brasil. Ele não fez como o Tessari. O Tessari foi proibido de existir. Em todo o planeta Terra e na galáxia adjacente. Exatamente. Não, a Timeline não, foi só no Brasil. Mas se você se te tira do Brasil, é muito difícil você manter.
Muito difícil. Porque o que as pessoas dizem, você tá aqui. Não usam VPN, né? É muito difícil. Então você perde ali 80, 90% da tua audiência. É muito difícil. E aí, depois, teve esse segundo, um ano depois, né, teve a segunda perseguição do STF. E aí, dessa vez, eu fiquei mais espantado. Por quê? Porque eles derrubaram o canal que a gente estava fazendo e o outro canal que a gente tinha, que era um canal auxiliar, né? Então, derrubaram todos os canais no Brasil. Aí, ali que eu me despertei para um problema grave. Falei, olha, se eu continuar aqui, e essa perseguição escalar contra a minha pessoa, Não vou poder voltar aqui. como é que eu vou pedir asilo político? Porque se você pede asilo político sem a sua esposa lá, ela não entra. Não entra. Não entra nos Estados Unidos. Então, assim, seria quase assim, de levar uns 10 anos para talvez, se tudo desse certo, conseguir rever minha esposa. Aí eu tomei a decisão, não tem como continuar. Não tem como continuar. Então, segunda vez, né? Segunda vez ali o Alexandre de Moraes Te ajudando muito, né, mano? pois é, detonando um projeto. Mas graças a Deus, pelo menos o projeto continuou. Hoje está com Alan, está com o Ramagem lá. E eu já Vou ir pra lá. Quando eu vi Alan dos Santos e Lacombe junto, eu pensei, essa química não vai dar certo. todo mundo fala isso, né? Eu falei, misturar soda cáustica e água quente. Vai borbulhar, pô. Não por mim, é porque, pô, o Lacombe foi o Lorde. O Alan é o Alan, né, bicho? O Alan é pé na porta. Exatamente. Isso aí uma hora vai dar conflito, pô. Não tem como. E o pobre do Max lá no meio. Entre o Rochedo e o, né, e Mas olha, o Marisco. uma coisa que eu sempre faço questão de falar, e eu sempre vou fazer questão de falar, né? Tanto o Lacombe quanto o Alan me ajudaram muito. É muito, muito. Em vários momentos ali. O Lacombe me ajudou muito no final. O finalzinho ali foi muito difícil. Todo final é Muito difícil. Para mim foi muito difícil. E o Lacombe foi pro céu ali ajudando ali no final. Né? E o Alan já me ajuda desde lá de trás, né? Como eu contei aqui, quando eu saí da vida religiosa, que estava ali perdido, e o Alan foi a primeira pessoa que me estendeu a mão e mudou a minha vida. Que essa livro mudou a minha vida. E aí, quando eu já estava lá, eu já abri meu canal. Né? Eu já voltei com o meu canal, porque eu tinha parado o meu canal por causa da timeline. Timeline era tomasse o tempo todo. Você faz 4/7. Pô, você fazendo 2 lives por dia, não era? Era 2 lives por dia. Não, na verdade eram. De manhã era todo dia, né? De segunda a sexta. E à noite tinha. Era terça e quinta à noite. Aí tinha o sexta também. O Boteco Timeline. Não, era terça e quinta. Era terça e quinta. Terça e quinta. Eu vi, pô. Era terça e quinta. Tava sendo assistindo. Aí sexta-feira à noite, às vezes, tinha live exclusiva para os assinantes. Mas... Não era sempre, não. Quero que tinha uma vez também. Mas eu fiz muita live exclusiva lá. E chegou, né? Aonde chegou, né? Chegou naquele ponto que não tinha mais como continuar. Lá mesmo, porque tinha muita coisa para resolver antes de voltar. Tinha muita coisa para resolver. E aí lá mesmo eu reabri meu canal, reativei meu canal, voltei com o meu canal. E graças a Deus, ali, assim, a resposta do público até hoje assim, tem sido muito, muito boa. Porque eu fiquei pensando, o que eu vou fazer agora, né? Novamente, a mesma situação. O segundo recomeço. Segundo recomeço. Terceiro, na verdade, né? Já tinha execuções nada, aí E olha, teve um recomeço. Depois tinha salido o segundo, agora foi o terceiro recomeço do céu. Assim, minha esposa, tadinha, chorou muito. Minha esposa ficou muito triste. Tadinha, cara. Porque ela estava botando as esperanças, né, no projeto da Deadline. Não, e cresceu muito, cresceu. E aí eu falei, olha, eu vou tentar o meu canal e o público é que vai dizer. É assim, né? A gente não cria a demanda, né? A demanda vem. Então, eu falei, vou criar o meu projeto de jornalismo e se o público achar que é relevante, que é para continuar, eles vão me ajudar e eu vou conseguir me manter. Né? E graças a Deus a resposta do público tem sido assim, 1000%. Eu não esperava, de verdade. Eu não esperava bater 100 mil inscritos no canal. Né? Hoje eu acho que estamos com 115 mil inscritos. De maneiro.
Então, assim, quando eu reativei o canal, eu tinha menos de 50 mil inscritos. Tinha menos de 50 mil. É porque você está acostumado com números astronômicos, né? Terça livre, timeline. Mas já era um canal Tinha. digno. Sim, era de. Não era grande, mas não era pequenininho, digno. Mas quando Mas passou 100 mil já foi era assim. legal. Gente, eu voltei o canal. Parece que a marca dos 100 mil dá tipo um clique, né? O YouTube faz, opa, esse canal Sim, existe. sim, com certeza. Que dá um upzinho, né? Quando você O chega. algoritmo ele vê você de frente. É, eu já notei. E o algoritmo vê assim como se você chegar a 1 milhão. A 1 milhão também dá um. O texto chegou a quanto? 1,5 milhão, quase 1,5 milhão. Que era roubado, né? Vou falar a verdade. Muito roubado. E Pergunteça lutava com o Shadowban. Tanto é, hoje eu consigo ver isso em números. Quando você coloca, quando você abre um canal, você tem lá o Analytics, né? Você consegue ver os status do teu canal, você consegue ver os números. E aí tem uma parte que diz assim, da onde as pessoas vêm. Qualquer canal normal, 90% vem do próprio YouTube. É. No Terça não era assim. E Terça, mais da metade vem do WhatsApp. Caramba! Porque Ou seja, o ainda não distribuía. ele entregava. O Terça tava no Shadowban muito pesado. Pô, mais da metade da audiência do Terça é um negócio Não, era um negócio. monstruoso. Ou seja, o engajamento do público. Se não É a galera fosse adequado, de caça. o Terça teria chegado fácil a 5, 6 milhões de seguidores, tranquilo. Setor. Aqui, quem briga hoje bem parecido com o que o Terça, em questão de números, é a Alviverde. A Alviverde chegou a 2,5 milhões agora de seguidores. A audiência também tá uma potência, né? E você tá lá também, né? Exatamente. O Pitoli é um pai, cara. Um pai, de verdade. Sou muito grato também ao Pitoli. O Pitoli abriu as portas para mim assim que eu voltei, em março. Eu voltei dia 5 de março para o Brasil. Em março ainda, ele entrou em contato comigo. O E entrou em contato contigo. Entrou em contato comigo. E aí oferecendo. Ele tem um sócio também, né, da Oliverde. E eles entraram em contato comigo e ofereceram para mim ser comentarista do programa novo, do programa Primeira Página, que ia começar na Olivete, pagando o salário, tudo direitinho. E eu falei, olha, para mim é maravilhoso, isso para mim é uma honra, né, poder primeiro Você trabalhar. falou, Pitor, aqui é um beijo, cara. Quase isso. Mas tu tem que se disfarçar, né? Não, isso é honra. Não, mas foi uma honra. Claro que ia é uma estar com o honra. Vitória, poder estar ali com o Eduardo Salles, o doutor Eduardo Salles, é um que eu já conhecia antes e que eu gostava muito dele. Agora também depois entrou a Zizi Martins, pessoa também maravilhosa. Tem a Débora Sena também, que é jornalista de campo, ali está sempre aqui em Brasília trazendo as informações lá do Congresso. Então, assim, o Pitoli, cara, me salvou. Pitoli me salvou. Foi o Pitoli e o público, né? Sim. O Pitoli e o público do canal. E graças a Deus, hoje eu estou na Auriverde, tem esse programa Primeira Página. Mas a Oliveira vai ajudar teu canal também, patrão. Sem dúvida, já está ajudando. De segunda a sexta, de 17 às 19. E às 20 horas é o meu programa no meu canal, de segunda a sexta. E no sábado, às 14 horas. Pô, tá trabalhando pra caramba, hein, mano? Tem que trabalhar, não tem jeito. As contas não param de vir, né? Tá trabalhando. Acaba ali 19, toma uma água e já entra na tua live. Exatamente. E assim, eu ajudo, né? Muita gente da questão de família também. Então, assim, não tem jeito. Não tem como fraquejar. Não tem como fraquejar, Aguiar. É trabalho todo dia. Porque é o dia inteiro você se preparando a live. Porque o cara acha que tu senta lá e vou fazer a live. Não, tu vai fazer a seleção de notícias, separar os links, ver cada. Essa aqui eu vou falar isso, eu tô Cara, sem brincadeira, para você fazer 2 horas de live, é no mínimo de 6 a 8 horas preparando. É igual a aula, né? A cada hora você vai gastar ali 2, 3, às vezes 4 horas. Só que a aula ainda tem uma vantagem, Você preparou, tá preparado, né? porque é cíclico, né? Então você repete o tema. O jornalismo não. Cada dia é uma coisa diferente. Então é muito pior. É muito mais difícil. É muito mais difícil. A aula
Depois que você pegou o ciclo todo, claro, que você vai sempre preparar, você sempre vai atualizar, você vai adicionar alguma coisa ou outra, vai fazer um ajuste. Mas o miolo já está pronto. Tudo é pronto. Você não vai pegar nada novo. Agora aqui não. Primeiro, você tem que ficar de olho o tempo inteiro nas redes sociais. Já. Porque se você perder uma notícia importante, já era. Por exemplo, ontem, né? Coitado, minha esposa fica lá Tadinha. e eu não consigo. Mas é uma santa, cara. Tu vai ter que. Pois é. Ter que. Eu não consigo dar muita atenção para ela durante a semana ali, até sábado. Depois do sábado, por isso que eu não faço live no domingo. Porque aí seria demais, né? Mas também tem que ir à missa, tudo. Sim. Mas o que acontece? Ontem, né? Dei uma paradinha, falei, poxa, não, vamos ali tomar um açaí. Cara, 1 hora que eu tomei o açaí com ela, quando eu cheguei em casa já tinha mudado tudo. Tinha mudado tudo, já tinha notícia do que tinha acontecido, né? Falei, caraca, a capa da thumb, né? A thumb da live já estava defasada, entendeu? Já tinha o Lula ameaçado, o negócio do Silvério dos Reis. o Que ele é Calávio, que ele agora enforcou o Silvério do Rei. Antigamente estava. Pois é. Ah, mas sabia. E já espera, né? Então, assim, tem isso também. Tem. No jornalismo você tem que ficar atento o tempo inteiro. Né? E às vezes minha esposa até reclama. Fala, o que você está fazendo? O que você fica tanto no X, né? Eu falei, irmão, estou trabalhando. Eu preciso saber o que está saindo. Né? Senão, você vai perder. Você vai perder a notícia mais quente. E aí, óbvio que a audiência cai. Se você não está na notícia mais quente, a audiência vai procurar outro lugar onde tenha Aquela notícia que ela está procurando. aquela notícia que ela está procurando. Essa foi a notícia de ontem. Foi. Não teve outra. Mas foi assim, num momento, cara. Foi num momentinho, assim. Acho que foi umas 15 horas. Eu fiquei a manhã toda, até as 15 horas atento. Né? Aquela 1 hora que eu parei, Piscadinha. acabou. Mudou tudo. Esse negócio. Jornalismo tem disso. Jornalismo é um negócio bruto. É bruto. As pessoas não têm ideia do esforço que é. Você tem que estar antenado o tempo todo. Fico de cara, eu gosto daquele Peter, já viu? O gordão Ucrânia que o pessoal fala. Ah, sim. Aquele cara faz uns 10 vídeos por dia. Yeah. Esse cara não dorme, velho. Ele trabalha isso. Esse cara não. E esse... E fazer vídeo demora. Hein? Eu sei. Bom, eu tenho um canal no YouTube, mas tem até os vídeos legais lá. Pra ele dar uma olhada nas coisas. Você. Aguiar Tulice. Só, cara, eu fazer um vídeo de 10 minutos, eu demoro 4 horas. A fazer pesquisa, roteiro, gravar, editar. Aí fala, não, eu vou lá no Instagram, que é vídeo de 40 segundos, né? Você gasta ali meia horinha, pronto, tá pronto. É muito mais fácil. O cara trabalhar no YouTube, o cara acha que é fácil. Não é fácil. Não é? Nossa, é muito trabalho. É muito trabalho. E não dá tempo, né, de você fazer só no horário comercial. Quem trabalha não tem horário comercial. Porque as coisas acontecem qualquer hora. Pô. E edição, né? Edição leva muito tempo. O bom da live é que não tem edição. Então essa é a vantagem. Mas o tempo de preparação é grande. Né? Justamente porque não tem edição. Porque você tem que falar muito. Não tem os cortes. O cara já tem que estar com o roteiro na cabeça ali. Pronto. Exatamente. Para não ficar aquele negócio, veja bem, não, deixa eu ver aquilo. Não, você ficou em silêncio já era. Você já perde ali 10% da audiência. Você ficar 3 segundos em silêncio, 10% da audiência. Tá vendo aí, Lucas? Eu não posso parar de falar aqui. Ô, Max, cara, bom demais conversar contigo aqui, cara. Uma honra, um prazer. Queria falar mais, fazer aqui um podcast de 5 horas contigo, mas deixa quando ele estiver ao vivo aqui. Agora ainda tá aqui gravando as entrevistas, replicando depois. Vou ralar na edição agora aqui. Eu e meu amigo Luiz, meu parceiro aqui, ó, que está nos bastidores. E antes da gente ir embora, eu queria que você deixasse aí suas redes sociais, sua mensagem pra galera de esperança. Temos esperança para este ano, o Max Caso? Olha, eu acredito que sim. Eu acredito que a pressão americana ela vai ser por céu esse ano para a gente poder ter eleições mais justas. Né? E se a gente conseguir ter o Flávio Bolsonaro eleito esse ano, gente, vai mudar muita coisa nesse país. Porque só o fato
dele assinar um acordo de cooperação com os Estados Unidos no combate ao narcotráfico e terrorismo dentro do território brasileiro, muda tudo. A gente está vendo pelo grito da galera, né? Pelo tamanho da reação, né? O tamanho da reação, como é que eles estão esperneando, né? Por causa de algo tão simples. Vocês estão gritando tanto é porque tá doendo. Porque vai bater onde mais dói, que é no bolso. Então vai ter autoridade, vai ter polícia. Eu vou falar a verdade. Vai ter banqueiro. Eu nem pensei que os caras iam sentir tanto. Eu pensei. Eu falei, rapaz, eu não penso, eu juro, eu era inocente. Nesse ponto aí eu já Eu não achei que o comprometimento do Estado fosse tão grande, cara. Mas Eu não tenho uma explicação. Não tenho. E assim, deve estar agora uma correria de gente sacando dinheiro, né? Vai ter que botar em maleta, vai ter que botar... Abrir buraco para guardar o dinheiro. Vai ter estar muita gente alugando apartamento por aí em Brasília para deixar as malas de dinheiro dentro do apartamento. Eu acho bom. Então, eu acredito que o Flávio Bolsonaro, se ele só precisa fazer isso, tá? Ele não precisa fazer mais nada pro governo dele. Se ele declarar PCC Comando Vermelho como organizações terroristas e fechar um acordo de cooperação com os Estados Unidos, vai mudar o Brasil. Vai mudar o país mais sufocado nos caras. Ele vai cortar a fonte da grana. Acabou. Vai ter político, vai ter autoridades, vai ter gente ligada ao mercado financeiro, ONG, pessoal da esquerda. Vai destruir tudo. E você vai bater ali no coração. Sabe? É o tiro certeiro. É o tiro certeiro. Não vai ter nem muito esforço para você acabar com toda a operação dos caras. Você vai só cortar a fonte da grana. Cortou a fonte da grana, acabou. Então, eu tenho muita esperança nisso. Tá? Eu tenho muita esperança da gente conseguir, através dessa pressão internacional, uma eleição um pouco mais justa. Porque basta que a eleição seja um pouco mais justa. Pra ser muito não, é só um pouquinho, já tá bom. O Flávio ganha. E tá saindo agora aí as pesquisas, né? Tem crescido, né? Tem crescido e vai crescer muito mais. Mesmo depois de toda tentativa de vir. A narrativa, né? Não tem indício de crime, não tem nada. Simplesmente narrativa. Os caras vão ter... E não vai ser a última, não. Vão tentar mais coisas aí durante o processo. Com certeza. É pancadaria até o fim. O que a gente está vendo, Aguiar, é uma repetição de 2022. A diferença é que agora não tem apoio da CIA, não tem dinheiro do SAID e não tem apoio do governo americano. Muito pelo contrário. Agora o governo americano quer eleições limpas. Então isso pode mudar a balança. Tá? Óbvio que eles vão continuar tentando, óbvio que vão ficar difamando o Flávio o tempo inteiro, acusando de crime. Vão passar pano para tudo que o Lula fizer ou falar, porque o que o Lula fez é crime. Sim. Incitação ao crime, ameaça. E ninguém está falando. Não, a mídia não fala. Nessa hora os grandes jornais olha para cima, olha para o outro lado. E ainda pode ser mais, hein? O pessoal lá do Flávio tem que reforçar a segurança dele. Sim. Porque do jeito que ele chegou no aeroporto aí, quando ele veio dos Estados Unidos, sei lá de onde ele veio, cara, cercar a multidão, e nego vai tentar matar o Flávio. Justamente. Foi assim que o Bolsonaro levou. Foi assim que o Bolsonaro levou. Exatamente. Sim. Até pela questão do PCC Comando Vermelho. Exato. Os caras estão malucos, pô. E assim, os caras ainda não sentiram, tá? A galera... Sim, eles estão só na expectativa. Ainda não sentiram. Daqui a alguns meses, quando realmente o dinheiro for cortado, os bens forem bloqueados, aí eles vão sentir. Aí você vai ver uma mudança. Quando começar a chegar a informação, aquele rede de posto de gasolina que está ligado ao PCC, que cortaram as contas deles que o pessoal não sabe, mas essa classificação os Estados Unidos fazem igual faria lá na Magnitsky. Corta a relação do banco, você corta a conta desses caras aí, ou então ele tira do nosso sistema. Exatamente. O banco vai lá e grampeia as contas dos caras. Como é dinheiro, se o dinheiro estiver em solo americano, eles confiscam. Se tiver em banco americano, confiscam. Ou seja, só tem que ter medo disso quem tem envolvimento com facção. Exato. Entendi. E o engraçado é ver assim, a reclamação dos bancos.
Não, porque agora a gente vai ter que criar um sistema de regulação mais rígido, a gente vai ter que descobrir se a pessoa tem relação com narcotráfico, com terrorismo. Eu falei, ué, mas não era assim, não? Não é do já processo, não? A minha surpresa não é Não é vocês terem que... Não tem ainda. eu descobri que até hoje não tinha isso no Brasil. Engraçado que na minha conta eles vê tudo, né? Da onde veio, da pra onde vai. Agora lá, a empresa de gato net do Rio, eles não sabem que é do CRI. Não sabe. Não sabe. Não sabe, não, rapaz. Entra aqui 5 milhões por mês, só dinheiro picado, só da comunidade. E os caras não têm ideia do que é. Pois é. Tá bom, Max. Deixa aí suas redes sociais, onde o pessoal pode te seguir. Olha, o meu canal no YouTube, né, é o Max Cardoso, canal. Lives de segunda a sexta às 20 horas e no sábado às 14 horas. Aí conto com vocês lá. Entra lá, inscreva-se. No X, Max Cardoso também. E no Instagram e no Facebook, Max Cardoso BR. Muito bom, meu amigo. Max, obrigadão. Sensacional. Prazer. Quero tê-lo de volta aqui assim que possível. Vamos lá, isso é uma honra. Continue na luta. Eu sei que sua luta não tem sido fácil. Que Deus abençoe você, sua família, sua casa. A minha torcida é pela tua felicidade, pelo teu sucesso. Deus te abençoe demais, meu. Amém. E Demais, você também. E abençoe aqui o projeto. Deus nos abençoe aqui, nos ajude a chegar mais longe e a trazer convidados da envergadura do nosso amigo Max Cardoso. Max, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Você que ficou aqui, não esqueça de compartilhar esse vídeo, de deixar a sua curtida e de seguir a gente aqui no YouTube. Um grande abraço e até a próxima.